coração da amada igreja, papai. Vamos orar, vamos tirar momentos com o nosso Deus. Você se coloque do jeito que você é melhor, achar, sentado, de pé, de joelho. Mas vamos clamar o nosso Deus. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Primeiramente, Senhor Jesus, te peço perdão por todos os nossos pecados, porque somos pequeninos, falhos, pecadores. Carentes de Ti, Senhor, precisamos de Ti em nossas vidas, então te pedimos, vem sobre nós, meu Pai, vem sobre cada um de nós, ministra sobre nós a Tua vontade, meu Pai, que nós venhamos a fazer a Tua gloriosa vontade, meu Pai, que nós venhamos a cumprir os Teus estatutos, meu Pai, porque o Senhor é Deus, Pai Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus. Ah, meu Deus, graças te dou em tudo, Senhor, porque até aqui me sustentaste, Senhor. Então, graças te dou, te agradeço por tudo que tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Te entrego, Jesus, nas tuas mãos, a vida do nosso pastor, presidente, pastor Kaique, a sua esposa Rodiele. Te peço, Senhor, e te clamo, ser com eles, meu Pai. Os abençoe, os proteja, os livre de todo mal. Como assim também a vida do nosso presbítero Sandro, meu Pai. De nossa diaconisa Janaína, da pequena Radassa, Senhor. Entre com providência, entre com a sabedoria na vida deles. Ser com eles a cada instante, meu Pai. Te entrego também, Senhor, nosso pastor Carlos e a pastora Josiane. Que o Senhor venha e abençoe aquele ministério lá em Petrópolis. Ser com ele, meu Pai. Graças te dou pela ajuda que ele vem nos dado, meu Pai. Então te agradeço, te peço e te clamo. Abençoa, ser com ele. Livra de todo mal. Livra de toda palavra contrária, Senhor. Te peço também, meu Deus, meu Pai, pela minha vida e pela vida da minha esposa. Ser conosco, meu Pai. Nos coloque na tua direção. Nos coloque como o Senhor assim o deseja, meu Pai. Faça em nossa vida o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, meu Pai. Ah, amado Deus, amado Pai, te entrego também nas tuas mãos, Senhor Jesus, a vida do nosso irmão Júlio e de toda a sua família, a vida do irmão Roberto, da irmã Aparecida, da pequena Sofia e de toda a família dele, meu Pai. A vida da irmã Ângela, da Ana Paola, do Gideão, de toda a sua família, a vida da nossa irmã Stephanie, meu Pai, da nossa pastora Priscila, Senhor, do Mateus, do Isaac, da Ana Maria Clara, do Alisson, meu Pai. Ser com eles, meu Pai. Entra na vida deles, dá providência, muda o que tem que ser mudado, meu Pai. Conserta o que tem que ser consertado, dá direção, dá entendimento, meu Pai. Ser com cada um de nós, Jesus. Jesus amado, eu te clamo nesse momento. Nos liberte de todo mal, meu Pai. Nos livra de toda armadilha do inimigo. Ser conosco, meu Pai. Não deixe que as armadilhas, que as artimanhas do inimigo cheguem às nossas mentes, aos nossos corações. Nos limpe, nos purifique. Faça da nossa vida a tua vontade, meu Pai. Nos coloque nos teus caminhos, meu Pai. Nos coloque na tua retidão, Senhor. Ser com cada um de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, amado, te entrego todos os nossos familiares, toda a nossa parentela, meu Pai. Entra na vida de cada um deles, meu Pai. Ser com eles, meu Pai. Limpa, meu Pai. Conserta, meu Pai. Renova. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te clamo e te peço. Te agradeço, Senhor. Te peço, Pai, mais uma vez, ser conosco, meu Pai. Visita todo esse bairro das Flores, meu Pai. Visita o nosso vizinho da direita, nosso vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Que o Senhor, Jesus, caminhe por essas ruas e livre todos do mal, meu Pai. Ser com cada um de nós, meu Pai. Nos dê condição, nos dê direção, nos dê livramento, meu Pai. Faça nas nossas vidas a tua gloriosa vontade, meu Pai. Porque nós estamos aqui para te servir, meu Pai. Nós somos servos fiéis. Pecadores sim, mas arrependidos, meu Pai. Nos ensina, nos direciona, nos capacita, nos mostra o que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer, meu Pai. Eu te dou graças, meu Pai, e que o Senhor venha nesse culto, fale ao coração de cada um de nós, meu Pai. Seja conosco, meu Deus. Faça a tua vontade. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos aqui as nossas Bíblias. Mateus 27, 24. Mateus, capítulo 27, versículo 24. Amém? Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Irmãos, a gente conhece a passagem, mas os pormenores às vezes a gente nos falta. Quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era o governador que veio do Império Romano, a mão de César, para governar toda a Galileia, governar toda a Judéia, governar hoje o que a gente entende como Oriente Médio. E o povo de Israel estava sob o jugo de Roma. O povo de Israel, eles não tinham mais o poder de decidir sobre a vida do seu próprio povo, ou seja, eles não poderiam mais fazer com que a lei que eles sempre tiveram fosse aplicada, senão com a autorização, com o alvará do governador de Roma. Sabedor disso, o Sinédrio, depois de ter conversado, falado, julgado Jesus, eles queriam a morte de Jesus, mas eles não tinham o poder de sentenciar Jesus à morte. Isso teria que ser feito pelo governador de Roma, ou seja, Pôncio Pilatos. Eles foram até Caifás e os demais membros do Sinédrio, foram até Pôncio Pilatos, e de uma forma sutil tentaram persuadir Pôncio Pilatos a fazer a vontade deles, a vontade de Caifás e de todo o Sinédrio, ou seja, levar Jesus à morte. Mas Pôncio Pilatos não viu erro, não viu crime, não viu uma situação perante as leis de Roma, ou seja, perante as leis que ele aplicava e que ele se submetia, motivo suficiente para levar Jesus à morte. Mas como eu disse aqui, e se a gente ler um pouquinho antes, a gente vai entender, o Sinédrio quis movimentar e estava movimentando a multidão de uma forma que, se não fizesse aquilo que eles queriam, haveria tumulto. E a forma que Roma tratava os tumultos era simples, a espada. Então, poderia e com certeza haveria morte se houvesse um tumulto. O que Pôncio Pilatos fez?
E é aqui que a gente vai ver o que ele fez e vai entender algumas ações. Ele pegou, ele lavou as suas mãos e ele fez o que o povo estava desejando: soltar Barrabás e crucificar Jesus. Mas na verdade quem queria isso não era o povo, mas sim o Sinédrio, sim o sacerdote, sim Caifás. Pôncio Pilatos, detentor do poder terreno, detentor da soberania, ele sucumbiu à vontade de outros e fez o que eles queriam, ou seja, condenou Jesus à morte. Por que eu estou falando disso? E por que essa mensagem ela se torna interessante e importante? Quantas vezes nas nossas vidas nós tomamos a posição de Pôncio Pilatos? Ou seja, nós temos a capacidade, nós temos a determinação, nós temos a condição, nós temos até o poder de decidir, e algumas vezes deixamos que outro decida por nós. E deixamos que a vontade de outro seja maior do que a nossa vontade. Antes dessa passagem que eu li aqui, tem um versículo que é interessante, que fala que a esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho e mandou uma mensagem para ele e disse: não deixe o sangue desse justo nas tuas mãos. Vocês podem ler o capítulo aqui e vocês vão ver. E o que isso quer dizer para a gente hoje? O que a gente tem que tirar? Quantas oportunidades, quantas vezes Deus falou aos nossos corações, Deus nos mostrou um caminho, Deus nos deu uma solução, Deus nos mostrou aonde ir e como fazer, e nós, em vez de escutarmos a palavra do Senhor, demos ouvido a outra pessoa. Não vou falar nem do diabo não, tá? Uma outra pessoa, e nós deixamos de fazer o que Deus assim nos determinou. Nós temos que ter muito cuidado em relação a essa postura de Pôncio Pilatos, que muitas das vezes a gente até acredita que seja uma postura correta, ou seja, uma postura de neutralidade. Eu não vou me indispor nem com A, nem com B. Mas eu vejo que você está se indispondo, ou melhor, vou falar na minha pessoa, eu estou vendo que eu estou me indispondo com a minha consciência, com a minha decisão, com o meu saber e, acima de tudo, com aquilo que Deus falou comigo. Rogério, então nós temos que ser ferro e fogo. Se a determinada situação assim o pedir, que sejamos ferro e fogo. Se determinada situação, se determinada ocasião pedir que nós sejamos incisivos, que nós sejamos incisivos. Se em determinada situação houver a possibilidade de uma mediação, de uma contemporação, que nós possamos mediar, que nós façamos isso. Mas quem vai dar a direção, quem vai dar a instrução, sempre será Deus. Rogério, mas Pôncio Pilatos não foi orientado, não foi tudo feito por Deus? Sim, tudo aquilo tinha um propósito, tudo aquilo tinha um motivo. Mas aquela situação, ela nos mostra que nas nossas vidas, em alguns momentos, nós ficamos indecisos. Nós não sabemos que posição tomar. E muitas das vezes, nessas situações, ao invés de nós errarmos e fazermos alguma coisa, preferimos ficar parados. Eu, pastor Kaique, Sandro, pastor Carlos, nós já pregamos algumas vezes aqui sobre o medo. O que o medo faz? O medo às vezes paralisa.
Mas às vezes não é medo, às vezes é covardia. Às vezes a gente não quer tomar aquela posição para que nós não venhamos a ficar numa situação difícil com A, B ou C. Podemos não ter essa dificuldade, podemos até ficar bem com A, com B e com C, mas eu tenho certeza que nós vamos ficar mal com a nossa consciência. Estudem, vejam, leiam sobre essa passagem de Pôncio Pilatos. Se você estivesse na posição de Pôncio Pilatos, se você tivesse o poder de Pôncio Pilatos, você faria a mesma coisa? Você lavaria as mãos? Você absolveria Jesus, que era a vontade dele, e nos 4 evangelhos a gente lê isso, que Pôncio Pilatos não via crime em Jesus e a vontade dele era de absolvê-lo? Ou você, como a maioria dos homens de hoje, seria um corrupto e iria condená-lo só para ficar bem com o poder da situação? O que nós faríamos? O que nós temos que pensar é o que Jesus, que Deus nos ensina a fazer. Vou mais uma vez enfatizar, essa situação de Pôncio Pilatos, ela tinha um propósito de Deus, então ela teria que decorrer dessa forma. Mas nas nossas vidas, quantas vezes nós estivemos numa posição de ter que tomar uma decisão, e algumas das vezes decisões difíceis, nós a tomamos? Nós recuamos? Nós deixamos o tempo passar? Nós lavamos a nossa mão? Nós nos acovardamos? A gente vai ler na Bíblia que Jesus Paulo nos ensina que não sejamos covardes. Que Deus não gosta de covarde, de mentiroso. Há uma frase no mundo que a gente tem que usar. Algumas frases são importantes. E uma é: peque por ação, nunca por omissão. Se você tentar fazer e não der certo, você aprendeu. Você sabe que de uma próxima vez você não vai fazer da mesma forma. Mas se você se omitiu, qual foi a experiência que você teve? Você entrou e saiu na mesma situação. Você não aprendeu nada. Você não cresceu. Então, quando houver alguma coisa, alguma decisão importante na sua vida, a primeira coisa, meu Deus, me dá a direção. E no momento que essa direção for dada, vai sem medo, sem arrependimento, sem dúvida. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que essa palavra entre nos nossos corações e que nos ensine algo como nos ensina. Bem? Oportunidade com as nossas irmãs. Somos a igreja proclama do Senhor. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar.
Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue
que as lágrimas restauram os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Canto Mi menor. Tocou Mi menor, peguei agora. A Glória a gente Deus. está aqui agradecendo a presença do nosso irmão José, que está brilhantando aqui a canção. Glória a Deus. Bem-vindo, tá, irmão? Amém. A casa é sua, Amém. se quiser. Com certeza. Só para nos abrilhantar. Pastora Priscila, com oportunidade. Deixar os irmãos agradecendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus está vendo também com os irmãos, apenas um salmo, para deixar para a meditação dos irmãos. Salmos 46. Os irmãos encontraram? Amém. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondam as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Pois Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Rega o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Somente até aqui, agradeço por estar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É um salmo muito interessante que remete à confiança sempre em Deus. Ele é a nossa fortaleza. Nós não podemos nada, irmão. Nós não somos nada. Nós, se não nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus e dependemos de Deus em tudo, Glória a Deus. o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Por mais bem intencionados, por melhores preparados que possamos ser, somos falhos. E no momento da nossa falha, há uma outra força maligna que vai vir em cima de nós. Por quê? Não estamos com revestimento. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Aleluia. Nós temos que nos revestir da palavra do Senhor. A palavra é a nossa espada, a palavra é o que nos protege, a palavra é o que nos ensina, a palavra é o que nos fortalece, a palavra é o que nos faz crescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Então, irmãos, que nós continuemos nossa caminhada, estudando, aprendendo, ensinando, lendo, buscando, encontrando, orando, pedindo, perdoando e sendo perdoado, amando e sendo amado, porque Jesus, que isso venha ser irmão Rogério. Amém. Porque dessas coisas me agrada, Glória a Deus. A gente vai ler essas palavras de Jeremias e a gente vai mandar essas palavras de Salomão. E muitas das vezes o homem pensa que ele é alguma coisa. Que ele tem glória, que ele tem sabedoria, mas na verdade ele não tem. Quem dá tudo é o meu Deus. Glória a Deus. Amém? Irmão José, oportunidade? Quer cantar, quer louvar alguma coisa? Vou louvar isso. Fica à vontade. Vou louvar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com quem conheça a ti. E que diminua ele, para que tu cresças, Senhor. mais e mais. É como serafim cobre o rosto ante a ti. Se esconde o rosto para ver a tua face em mim. Que diminua ele, para que tu cresças, Senhor. mais e mais. Oh, glória! Fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com quem conheça a ti. Que te diminua ele, para que tu cresças, Senhor. mais e mais. E como serafim cobre o rosto ante a ti. Se esconde o rosto para ver a tua face em mim. Que te diminua ele, para que tu cresças, Senhor. mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só a graça me basta, tua presença meu prazer. Se você está com algum problema, se você está com alguma situação que você não vê saída, agora é a hora. Abra o teu coração, abra a tua boca
Converse com Jesus e peça a Ele para que ouça a nossa. Amém? Orientação. Meu Senhor Jesus, amado Senhor e libertador, eu agora, Jesus, te deixo e te peço que o Senhor venha ver o meu coração, meu Pai. Que o Senhor limpe todo ele, meu Pai. Que o Senhor tire todo o mal do meu coração, meu Pai. Toda ideia ruim, toda ideia do maligno, meu Pai. Toda vaidade, todo orgulho, toda prepotência, Jesus. Limpa os nossos corações, meu Pai. Em teu nome eu te peço, Senhor. Quebra as correntes do inimigo. Quebra as correntes do diabo, meu Pai. Não deixa nenhuma seta, nenhum dardo inflamado atingir o teu povo, Senhor. Venha sobre a vida de cada um de nós. Venha sobre a vida daqueles que estão nos escutando agora, Senhor Jesus. Nos dê livramento, nos dê saúde, nos dê cura, mas acima de tudo, Senhor, nos dê a tua presença, nos liberta de todo o mal, Jesus, nos liberta de nós mesmos, Senhor, porque a nossa carne é traiçoeira, é falha, é pecadora, meu Pai. Ah, amado Jesus, Espírito Santo, seja conosco, meu Pai. Jesus, eu te clamo, entra com a tua cura, entra com a tua libertação, entra com a tua graça, meu Pai. Nos purifica, nos modifica, nos quebra e nos faz de novo, Jesus. Nós estamos aqui aquebrantados na tua frente, Jesus, porque somos carentes e necessitados de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Salvador. Então eu te clamo, Jesus, venha sobre a vida de cada um de nós, meu Pai. Nos limpa, nos purifica, nos deixa do jeito que o Senhor quer, meu Pai. Nos coloque na tua posição, Jesus. Nos livra de todo o mal, meu Pai. Nos livra de toda palavra contrária, de toda inveja, de todo erro grande, de toda macumbaria feita, meu Pai, de todo o trabalho, seja na cascata, seja na floresta, meu Pai. Em teu nome, Jesus, eu repreendo todo o mal, meu Pai. Em teu nome, Jesus, todo o mal está repreendido. Nenhum mal se chegará a ninguém, meu Pai, porque o Senhor é conosco, Jesus. O Senhor que nos ensina, o Senhor que nos direciona, o Senhor que toma a nossa vida, meu Pai. Nós deixamos as nossas vidas na tua mão, Senhor. Não porque nós te escolhemos, Senhor, mas porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Faça nas nossas vidas a tua vontade, meu Pai. Sê com cada um de nós. Nos limpa, nos purifica, nos dá vida, nos dá sabedoria, nos dá abundância, nos dá alimento, mas acima de tudo, Jesus, fica conosco, nos dê a tua presença, nos dê o teu Espírito Santo, que ele entre em nossos corações, que ele faça o renovo, que ele faça a mudança, para que sejamos sempre na tua presença. É que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, irmão? Irmão Alberto. Amém. Para a meditação da igreja,
sabedoria, enquanto nós falamos em temor a Deus, exatamente, nós vemos aqui os estatutos morativos. Pessoal dos irmãos, mais uma vez, para a paz do Senhor. Amém. Amém. Salmo 142. Eu tinha deixado separado a palavra dele de Pilatos. Diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olha para a minha direita e vê, não há ninguém que me conheça. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois fizestes bem. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É também uma oração. Deus, hora da angústia, hora da dificuldade, e quero que você considere. Mas muitas das vezes nós não desejamos a a angústia se torna tão grande, a dor imensa, quase que insuportável. A desilusão da vida se torna algo assim, de uma forma tão grande que a gente deixa de perceber que Deus está caminhando com a gente. Se você está passando por essas veredas que a nossa irmã acabou de dizer, e você está transpondo essas veredas, está transpondo essas lutas, está transpondo essas batalhas, Deus está segurando na tua mão e está fazendo você caminhar passo a passo. Nós somos ansiosos, nós queremos que o programa comece ontem e termine anteontem. Nós temos que aprender que o tempo de Deus é soberano, magnífico e perfeito. Se nós temos que passar por alguma coisa, passemos. Porque temos certeza que Deus é bom. Amém? Nós temos. Amém. Você precisa se manifestar do nosso Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Em
enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Assim agradecemos a nossa rica comunidade de música. Vamos junto com a sua oportunidade. Amém. Cinema, primeiro dia, cinema. Espera. Agora também? Qual? Deixa eu parar. Eu tenho paz. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força toda sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade, na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relação com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Não preciso eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Vai. Eu sou teu pai, é só chamar. Levante a voz, diga eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é só. Eu sei, levante a voz e diga. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou e não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Irmãos, agora é a cereja do povo. Hora da palavra. Fica de pé. Por favor. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, está aqui teus servos. Vamos pedir por ti, para que hoje a mensagem seja dada e ministrada por ele. E seja mel, que seja fel, mas que a tua palavra entre os nossos corações.
Use o pastor Kaique da forma que o Senhor quiser. Ele já é abençoado porque ele está contigo, Senhor. Fala conosco, meu Pai. É que nós pedimos e agradecemos. Comenta mais um beijo, papai. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 14. Vamos deixar. Amém. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu. Amém? Amém. Glória. Segurar esse breve. Amados, o que eu quero focar nessa noite dentro desse texto é o discorrer da chamada ou do chamado. Uma igreja, ela tem uma chamada e cada pessoa particularmente ela tem o seu chamado, ou seja, o seu propósito, aquilo na qual Deus a escolheu para ela cumprir sobre a terra, ou aquilo que Deus o vocacionou para que ele possa ter como propósito cumprir essa ordenação de Deus sobre a terra. Mas o que é um chamado? Um chamado não surge na minha cabeça. Um chamado não é uma escolha que eu tenho ou que você possa ter. Chamado não é algo que você deseja, é algo que Deus inseriu dentro de você. Chamado, você não escolhe ser chamado. O nome já diz chamado. Não fui eu que levantei. Nós não nos levantamos para sermos alguma coisa, não. Ele nos chamou. Chamado é vocacionado da parte de Deus, ou da parte de Cristo, ou do Espírito Santo. Ninguém ele foi vocacionado sem primeiro ser chamado por Deus, não. Toda vocacionação, toda comissão, toda ordem, ela tem que ser da parte celestial. O ser humano, ele pode ser chamado por homens. Pode ser chamado pelas autoridades, pelas mulheres, pode. Mas aqui eu quero destacar o chamado de Deus, é algo divino. É algo que eu não escolhi, é algo que eu não busquei, mas Ele me chamou a fim de me preparar para exercer essa função ou essa determinação. Eu lembro de Jeremias, quando Jeremias ele foi chamado por Deus, Jeremias viu uma limitação no seu coração. Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Aí vem a resposta do Senhor: Jeremias, não diga sou apenas uma criança, porque desde do ventre eu te separei, as nações te dei por profeta. Eu também me lembro quando Deus foi falar com Moisés. Moisés, eis que te levarei para libertar o meu povo do Egito. Ele diz a mesma coisa. Se ele vem empecilho, Senhor,
eu não sou muito bom nas minhas falas. Não se preocupe, porque o teu irmão Arão está indo ao seu encontro e se precisar ele falará por você. Amados, a Bíblia é enfática de homens que foram chamados. Mas a primeira coisa que eles vieram foi colocar empecilhos na chamada que é de Deus. Assim pode estar você, assim pode estar nós, vendo obstáculos, tropeços, para criarmos uma desculpa para não aceitarmos essa chamada. Nós colocamos empecilhos a fim de justificar o nosso não. Quando nós não queremos aceitar a chamada, nós sempre vamos buscar alternativas para tentar justificar a nossa resposta. Mas para todas as nossas respostas, Deus sempre vai ter uma solução. Eu sou uma criança, Senhor, não se preocupe, eis que eu te darei palavra. Senhor, eu não sei falar, eu não sou muito bom nas minhas palavras, não se preocupe, alguém vai falar por ti. Amados, aqui tem pessoas que têm chamadas ministeriais lindas na presença do Senhor, mas estão se limitando às coisas naturais. Eu não vi ninguém dando uma desculpa espiritual para Deus, sempre foi algo material. Porque se a gente focar no material, o material ele tem poder de paralisar a chamada que é de Deus. O material ele tem poder de impedir de você se entregar mais. Por quê? Porque nós estamos enxergando somente o material e se esquecendo daquilo que é espiritual. Amados, a nossa chamada, primeiramente, ela é por Deus espiritual, para depois se materializar no material. Quando Deus me chama, Ele não me chama na minha carne, Ele me chama no meu espírito. Quando Deus insere em mim o chamado, Ele não insere o chamado na minha carne, Ele insere na minha alma, porque arde lá dentro de mim. Uma pessoa que ela tem uma vocação, uma chamada para fazer determinada coisa ou determinada função, arde primeiro no coração. Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus está chamando, mas o seu coração, muitas das vezes, ele não vai testificar como chamado por quê? Vem o medo. Vem a insegurança. Vem a falta de aceitação. Mas quem sou eu diante da sociedade para ser chamado por Deus? Qual é as qualificações que eu tenho para Deus me chamar para cumprir esse propósito? Mas Senhor, tinha tantas outras pessoas melhores para o Senhor chamar, porque logo eu, então ela fica receosa em aceitar o chamado. Amados, perdoa a minha frase, aceitar não, porque o chamado já está dentro de você. Você só fica ressentindo. Você só fica tardando aquilo que é inevitável. Uma pessoa que é chamada por Deus pode passar o tempo que for, uma hora ou outra ela vai voltar e vai estar dentro do chamado, no centro da vontade que é de Deus. Mas só, o que eu quero focar hoje é o custo do chamado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. São chamados, são. Mas muitos que nem foram chamados querem ir junto, porque não conhecem o preço do chamado. Não conhecem aquilo que a chamada exige. Amados, quando nós temos uma chamada, não é chegar e ficar sentado olhando os outros fazerem, não. Se Deus me escolheu, é para agir. Se Deus te escolheu, é para colocar a mão no arado. É para ser enviado em meio à seara, a fim de cumprir o propósito na qual Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se você tem um chamado, você reconhece o chamado de Deus na sua vida, a pergunta é, até quando esse chamado vai ficar parado? Olhando para o medo? Olhando com medo de fracassar? Não, amado. O que eu sempre ensino nesse ministério, que aqui tem a liberdade de errar. Sabe por quê? Porque só erra quem faz. Só erra uma mensagem quem dá mensagem. Só erra num louvor, num hino, quem canta, quem louva. Amados, então, este é um ministério que eu aceito erros. Eu aceito falhas. Porque nós somos humanos. E só se leva à perfeição quem pratica.
Se Deus tem um ministério contigo na palavra, amados, dê as melhores mensagens. Mas pastor, eu ainda não tenho conhecimento, dê a sua mensagem, querido. Ainda que você erre hoje com esse erro, o Senhor vai fazer, vai te fortalecer e você vai ter outra oportunidade para consertar. Nós não somos um ministério para ficar olhando para ti e apontar aquilo que você errou, não, amados. Nós somos chamados por Deus para direcionar pessoas a fim de os teus erros serem mostrados para você que você errou, mas também mostrar que você pode consertar em uma nova jornada, ponto final. Amados, o chamado é algo muito sério, é algo muito importante. Chamado eu não recebo hoje e vou exercer amanhã, não. Muitas pessoas pensam que quando Jesus chamou a Paulo, ele foi logo exercer o chamado. Não, houve um tempo, houve um período de espera. Você pensa que quando Cristo desceu à terra, ele foi logo exercer o chamado? Não, ele viveu por 30 anos se preparando para pregar 3 anos somente de ministério, de chamada. Então chamada é preparo. Não adianta eu me levantar hoje, é que eu sou, eu posso, eu vou. Não, querido, eu tenho que me preparar. Para nós subirmos numa tribuna para transmitir uma mensagem, seja uma introdutória ou uma palavra principal, nós nos preparamos. Quando nós trazemos louvores, significa que anteriormente eu revi os louvores. Eu ensaiei, eu busquei. Eu procurei me interessar, porque eu tenho que me alinhar sempre ao meu chamado. Amados, eu quero destacar esta noite que se você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, não vai dar errado. Porque se eu tenho um chamado para fazer algo, não adianta eu desviar do chamado para fazer outra coisa, porque não vai fluir. Pode até ficar bom, pode, mas não vai arder o coração, não vai ser edificante. Porque chamado, por mais que ele é doloroso, por mais que ele seja pesado, ele também é gratificante para aquele que foi chamado. Quando eu sou chamado e vocacionado por Deus, não é só os meus frutos que beneficiam a vida de outros, não. O meu chamado também tem que testificar na minha vida. Eu tenho que ver graça no meu chamado. Eu tenho que ver frutos na chamada que Deus me deu. Custo do chamado. Eu destaquei aqui o custo social. Qual é o custo social? Desaprovação. Quantas pessoas vão olhar para o seu chamado e não vão aprovar? Vai dizer que você não pode. Que conhecimento ela tem para ter esse chamado? Que conhecimento ele tem para ter essa posição que ela está? Descontentamento. Por que descontentamento, pastor? Porque ao exercer o chamado, nem tudo vai fluir como a gente quer. E quando a gente vê as coisas fluindo de uma forma que a gente não almeja, a gente não fica contente. Amados, no exercício dos chamados, todos somos passivos a erros. Mas todos nós consertamos. Todo mundo gosta de errar, não. Quando eu erro, amados, eu venho aqui pela tribuna e me desculpo, mas eu fico entristecido pelo meu erro. Não que eu tenha que ser melhor, não que eu tenha que ser perfeito em tudo, não. Mas quando eu cometo qualquer tipo de erro, me entristece. Porque eu poderia ser melhor. Porque eu poderia fazer melhor. Porque eu poderia ter decidido diferente. Mas isso, pelo contrário, não me põe para baixo, me faz crescer. Por quê? O chamado faz a gente crescer pessoalmente. Porque quando eu destaco um erro meu, isso não vai me entristecer para ficar cabisbaixo, mas pelo contrário. Eu estou entristecido, mas eu vou prosseguir para não errar nesse erro novamente. Então percebe que o chamado, ele é uma via de mão dupla. Através do seu chamado, Deus vai tocar em outras pessoas. Mas através do seu chamado vai edificar a sua própria vida. O custo do chamado emocional. Por que, pastor? O medo. A dúvida. O chamado proporciona tudo isso, medo e dúvida. Se eu disser para você que às vezes eu não tive medo da chamada, eu estou mentindo.
Se eu disser para você que muitas das vezes eu não tive dúvidas se era do chamado ou não, eu estou mentindo. Porque são coisas que surgem na mente do chamado, do vocacionado. A Bíblia é enfática em mostrar dos homens e mulheres que foram chamados, a primeira coisa que eles faziam era tentar fugir. Nem todos. Tem aqueles que prontamente obedeceram e eis-me aqui, Senhor. Mas a maioria tentou fugir do chamado. Não é diferente de nós. Para estar aqui nessa noite, eu nem queria estar aonde estou hoje. Eu nem queria ser o que sou hoje. Eu nem almejava ser. Amados, eu nunca imaginei estar aqui. Mas se é em prol do chamado, eu aceito. Glória. Se é em prol da chamada, se é em prol da vocação, eu aceito. Senhor, posso não concordar, mas eu aceito. Senhor, posso não querer ir, mas eu irei. Porque o chamado requer obediência. Muitos querem ser chamados, mas não querem ter obediência ao chamado. Quando Deus te vocaciona, não é você que manda na vocação, querido. É a vocação que manda em você. Quando Deus te escolhe, não é você que dá ordens a Deus para que você vá ou não a determinado lugar. Deus te mandou, você vá. Amado, se está ardendo no seu coração, não adianta resistir. Quantas vezes eu recusei a chamada? Quantas vezes eu recusei o chamado? Eu ficava, não, esse chamado é do homem. É o homem que está me chamando, é o homem que está me escolhendo, e eu recusava. Mas chegou a um certo ponto que estava perturbando a minha mente, a ponto de não dormir mais, a ponto de algo testificar no meu coração e eu tentar resistir. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Eu estou em imperfeições. Eu não estou dizendo que eu aceitei essa chamada de pronto, não. Eu tentei resistir, eu tentei. Mas graças ao bom Deus eu falhei. Essa é uma falha que eu me orgulho demais. De ter tentado resistir e não ter conseguido. Porque a chamada que Deus tem na nossa vida, ela é linda. A chamada que Deus tem na sua vida, ela é maravilhosa. Você pode não estar enxergando o chamado em sua totalidade, mas no tempo certo Ele vai cumprir na sua vida. Calma que nós vamos chegar lá ainda. O preço do chamado material. Qual é o preço material? Esforço. Porque para cumprir o chamado requer muito esforço. Para cumprir a chamada não é moleza. Chamado não é moleza. Chamada não é água com açúcar, não. Requer esforço. É por isso que nós vemos muitas pessoas desistindo do chamado. Porque não se esforçou. Então se você tem uma chamada, eu te aconselho a se esforçar nessa chamada. Se desempenhar nessa chamada. Mais um chamado, mais um material financeiro. O chamado muitas das vezes vai requerer custo financeiro. Porque quando Deus te manda ir a um determinado lugar, Ele quer que você vá. Ele não te perguntou se você tem recursos ou não. Se Roberto, se Deus te vocacionar hoje, você tiver recursos, você vai. Se você não tiver recursos, você vai do mesmo jeito, porque Ele vai enviar o recurso. Porque chamado requer recurso. Independente se é recurso material ou recurso da parte de Deus, exige recurso. Exige dinheiro. Então, se Deus Ele é o nosso recurso, não há por que colocar o dinheiro como um empecilho. Eu não posso dizer, Senhor, eu não vou ir porque eu não tenho recurso para ir, se Deus é o próprio recurso. Eu não posso dizer, Senhor, a minha desculpa essa noite para não cumprir o chamado é que eu não tenho dinheiro para colocar sua gasolina na minha moto, se Ele é o recurso. Se Deus me mandar ir em determinado lugar, irmão, e eu não tiver condições financeiras de ir, eu vou falar com Ele. Senhor, foi o Senhor que me mandou. E em Tua palavra eu confio. Se o Senhor quer que eu vá, eu via recursos. Porque sem recursos eu não conseguiria.
Isso não é colocar Deus contra a parede, não. É declarar para Deus as minhas limitações. Sabe por que tem muito chamado que paralisa a nossa vida? Porque nós não declaramos para Deus aquilo que nos limita. Se é limitação financeira, declara para Ele: Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso de Ti nesta área financeira. Mas muitas das vezes o que limita somos nós mesmos. Nós temos recursos, nós temos condições, mas o nosso eu não quer ir cumprir aquilo que Deus nos deu. O nosso eu, às vezes arde até em nós, mas a nossa mente não nos permite ir. Para você perceber, a mente ela tem um poder inimaginável. Se você declarar na sua mente que você não pode, você nunca vai conseguir ir. Se você dizer na sua mente que você não consegue, não tem como. Porque a mente é o centro de comando, ela que comanda o nosso corpo. É ela que comanda todas as coisas. Então, para você romper em qualquer área da sua vida, é necessário primeiro romper na sua mente. Porque a nossa mente, ela causa limitações, até mesmo no chamado de Deus. O curso do chamado pessoal requer tempo. Quando Deus nos chama, Ele mesmo diz que vai nos capacitar, vai nos orientar. Mas cabe a nós buscar conhecimento. Quando Deus nos vocaciona, Júlio, se Deus te vocacionou a algo, cabe a você buscar o conhecimento de acordo com o teu chamado. Cabe a cada um de vocês, aqueles que têm a vocação no louvor, busque conhecimento na área do louvor. Se a tua vocação é ministro da palavra, o dom da palavra, busque conhecimento da palavra. Amados, mais um preço: dedicação. Não tem como eu exercer o chamado sem me dedicar ao chamado. Uma pessoa que foi vocacionada para ser um diácono na igreja do Senhor, ele tem que se preparar de acordo com as funções do diaconato. Ele tem que se desempenhar e se dedicar às funções do diaconato para que ele esteja 100% na vontade de Deus. Muitas das vezes nós gostamos de dizer: se Deus me chamou, eu não preciso me preparar, porque Ele que me prepara. Deus te prepara, mas Ele requer de você o seu preparo. Se eu não me preparar, amados, eu não consigo pregar. Mas é o Espírito Santo que dá a mensagem, ele dá inspiração. Mas se eu não estudar o texto, não tem como eu pregar, querido. Imagina que o Espírito Santo determinou que eu trouxesse essa mensagem esta noite. Ele deu para mim o tema. Aí eu vou lá, se o Espírito Santo me deu, está garantido, não estudo. E eu chego aqui e não consigo transmitir nada para a igreja. Eu falhei com o meu chamado. Eu quero abrir os nossos olhos para entender, quando Deus te chama, nós temos que nos preparar. Se você não prepara, você está falhando com o seu chamado. E falhar com o chamado é falhar com Deus. Todos nós não queremos falhar com Deus. E por que temos falhado com o nosso chamado? Por que nós não estamos nos preparando devidamente para o nosso chamado? Isso somos nós, que não é você não, incluo eu. Às vezes nós achamos: eu estou andando bem, estou caminhando bem. Mas se a gente perceber nos mínimos detalhes, nós temos falhado. Se você dizer que você nunca falhou, eu vou te chamar de mentiroso. Infelizmente, que todos nós somos falhos. Quem não falha no falar, vai falhar no ouvir, vai falhar no ver, no enxergar. Mas todos nós falhamos. Mas as nossas falhas não podem ser um impedimento para a gente cumprir aquilo que Deus determinou na nossa vida. Mas o chamado, ele exige, mas ele tem retorno. Não estou falando de retorno financeiro, jamais. O retorno, o crescimento pessoal. Quanto mais eu cumpro o chamado, mais eu cresço, espiritualmente e fisicamente. Muitas das vezes se assemelha um crescimento a dinheiro, jamais.
Quem quer vir ao chamado pensando no dinheiro jamais vai exercer esse chamado. O crescimento que eu estou falando é o crescimento pessoal. Porque o chamado me leva a ser um homem melhor. O chamado me leva a ser um pastor melhor. O chamado me impulsiona a ter uma dedicação maior. Porque se eu não me dedicar, eu não consigo exercer. Se eu não ter conhecimento, eu não consigo transmitir conhecimento. Então, todas as vezes que uma pessoa ela é chamada, primeiro há um crescimento pessoal. Por que, pastor, um crescimento pessoal? Só pode dar quem tem. Se tu não tem, como você vai dar? Você foi chamado no louvor, mas você não tem um louvor, como que você vai transmitir louvor? Pastor, eu sou chamado para um louvor, mas qual letra de louvor você sabe? Nenhuma. Então requer o quê? Preparo. Pastor, Deus está me chamando para ministrar pregações por mundo afora. Qual foi a sua primeira mensagem? Qual texto você sabe? Nenhum. Então você está falhando com a sua chamada. O primeiro passo do chamado é reconhecer o chamado. O segundo passo do chamado é se preparar. Mas o interessante é que ninguém consegue se preparar sozinho. Eu consigo sozinho, eu posso sozinho, não funciona. Consegue aprender sozinho? Consegue. Consegue ir sozinho? Consegue. Mas é tão bom ter alguém do seu lado que tem experiência, não é? Porque quem tem experiência já passou por aquilo que você passou. Quem tem 10 anos de chamada, são 10 anos de experiências. E quantas coisas durante esses 10 anos ele não aprendeu e pode compartilhar contigo que está começando agora. Então o chamado ele transforma. Chamado ele capacita, sim. Mas chamado nos traz crescimento. O chamado nos traz um impacto positivo. O que é isso? A mudança. Todas as pessoas que Deus chamou, primeiro foi mudado assim. Lembra de Pedro? O que Pedro estava fazendo quando Cristo chamou ele? Estava à beira do mar pescando. Na verdade, ele tinha acabado de voltar de uma pesca que nada tinha pescado. Pedro, larga tudo que tem por aí, porque eu farei de vocês pescadores de homens. E Pedro largou. Isso também é um custo material, querido, porque Pedro largou tudo para ir em prol do chamado. Pedro, se eu não me engano, tinha esposa, não é isso, prefeito? Quando ele seguiu a Cristo, eu não vi a esposa dele indo junto. Porque foi necessário durante um período seguir a Cristo. Porque o próprio Senhor diz: amai a mim mais do que todas as coisas. Chamado requer custo. Chamado requer um preço. Muitas das vezes o seu chamado vai te afastar de pessoas. Vai. Com certeza, isso eu te dou certeza. Chamado vai te afastar de ambientes. Muitas das vezes, ambiente familiar. Porque se os meus familiares não aceitam o meu chamado, eles não me pertencem. Eu não pertenço a eles. Se os meus familiares não veem a chamada que Deus tem em minha vida, não posso mais me preocupar com eles, querido. Eu amo mais a chamada, eu amo mais a Cristo do que a eles. Tem pessoas, se alguém disser para você, você não vai, e a pessoa não vai. Sabendo que a ordem foi de Deus, amando mais o homem, amando mais a mulher do que a Deus, querido. Primeiro, dá prioridade àquilo que é de Deus. E as outras coisas, que seja como Deus quiser. Mais um retorno. Sentido de propósito. Por que, pastor, sentido de propósito? Quando Deus me chama e eu enxergo esse chamado, eu vejo um propósito. Quantas pessoas que elas dizem: eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o porquê que eu nasci, eu não sei o porquê que eu estou aqui, eu não sei o porquê que eu estou sobre a terra. Mas quando Deus te chama, você recebe um propósito. Pastor, eu tenho esse chamado. Então o seu propósito é viver segundo o seu chamado. O propósito do cristão é viver segundo o seu
chamado, de acordo com o seu chamado. Deus capacita, irmão. Deus capacita. Segunda Samuel 24 vai nos dizer assim: não, eu vou comprar de vocês pelo que vale, porque não oferecei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Ou seja, tudo aquilo que é para Deus requer sacrifício. Davi entendeu isso. Eu não vou aceitar o sacrifício de graça. Pelo contrário, se é para o Senhor, tem que me custar alguma coisa. Todo chamado vai requerer de você alguma coisa. Todo chamado vai requerer de você uma posição, um posicionamento. Porque quantas coisas vêm contra o nosso chamado, cabe a nós nos posicionar em direção àquilo que Deus nos chamou. Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, mais um preço do chamado. Todo vocacionado, todo chamado, ele se sacrifica em prol do chamado. Quantas coisas, quantos lugares nós deixamos de ir por causa do chamado? Não estou falando de igreja não, amado. O chamado é independente de denominação. Não é a IDEC que tem o meu chamado, não. O chamado Deus deu a mim. E a IDEC como um todo, ela pode ter um chamado. Como cada igreja tem o seu chamado. Mas o seu chamado é seu. O seu chamado é o seu ministério. É seu, é o seu exercer. Se Deus chamou você, você não pode cobrar o outro, não, porque Deus chamou você. Se Deus me chamou, eu não posso ir lá pegar o irmão lá e cobrar dele por que não foi feito, não. Deus deu para mim. Mas o que mais tem de pessoas é cobrando do outro aquilo que Deus deu para ele. É como se Deus me cobrasse algo. Se Deus fala comigo, pastor Kaique, não é mais para você subir no altar com esse casaco. Aí eu quero cobrar do Júlio, por que ele está de casaco? Não, amado, Deus deu para mim, está cobrando de mim. Se Deus cobrou para mim, não tem como eu cobrar de você. Se Deus requer de você, que Deus cobre. Mas o chamado tem isso. O chamado, ele te faz chorar. Eu nunca conheci alguém que tenha chamado e que nunca chorou por causa do chamado. Porque chamado dói. Chamado é doloroso. Chamado às vezes te tira a paz. Chamado às vezes te tira o sono. Por que, pastor, o chamado é pesado? Não. Por causa da responsabilidade que o chamado exige. Não é o chamado que é pesado, é a responsabilidade que ele exige. O que tem de pessoas sendo chamadas, mas não tem responsabilidade nenhuma com o chamado. Mas aqueles que têm responsabilidade choram. Aqueles que têm responsabilidade esperneiam, gemem. Aquele choro nas madrugadas que ninguém viu. Aquelas lamentações que familiar não entende. Aquela angústia que você às vezes nem mesmo sabe porque está entristecido. É o chamado exigindo a responsabilidade. Porque se eu sei que eu tenho que exercer o meu chamado, eu sou responsável por ele. Se eu não exerço o chamado, eu sou um irresponsável. E Deus não atua com irresponsabilidade. Se Deus te chamou, Ele vai requerer de você, acima de tudo, responsabilidade, comprometimento e compromisso. Se eu sei que eu tenho um chamado, eu tenho que ter compromisso com Deus, porque a minha aliança não é com o homem, é com Deus. Perdão, a minha aliança é com Deus. Eu não tenho que deixar de ir no chamado por causa do homem, não. É Deus. Quem te chamou? Se você tem um chamado, você tem que saber quem te chamou. Foi Deus?
Foi o pastor? Foi o irmão? Foi Deus? Ok. E qual é o chamado? Se você entende que foi Deus que te chamou, Ele já te deu o chamado, você tem que obedecer a quem? A Deus. Não ao seu pastor. Não ao homem. Imagina que Deus agora, Ele dá uma vocação, uma missão para a sua filha em determinado lugar. Determinado lugar, seja onde for. Aí a sua filha chega para o seu pastor e diz lá, ô pastor, Deus me mandou isso, isso e isso, e assim, assado. Aí o pastor dela vai dizer, não, você não vai. Ei, amado, descumpra. Negue a voz do seu pastor e recebe a voz que é de Deus. Porque o sumo pastor é Deus, querido. Se Deus te vocacionou, não há homem que possa impedir. Ai do homem se impedir o chamado de alguém na terra. Mas acontece muito. Nessa caminhada, o que eu mais vi foi o homem impedindo o chamado de alguém. Deus chamou, mas o homem disse, eu não vejo nada nele, eu não vejo nada nela. Impedindo aquilo que é de Deus. Ai dos homens que impeçam o agir que é de Deus. Como o chamado traz lágrimas, Salmo 56, versículo 8, o salmista diz, recolhe, Senhor, as minhas lágrimas, o seu ódio. O que é isso, pastor? Eu não devo chorar para homens. As minhas lágrimas devem para Deus. Por mais que se eu estiver aflito, eu tenho pessoas para buscar. Se precisar chorar junto, nós vamos chorar junto. Mas Deus quer ver as suas lágrimas. Prova, pastor. 2 Reis 20, versículo 6. Tenho eu, Senhor, visto as tuas lágrimas. Se o chamado proporciona lágrimas, Deus tem visto. O chamado tem proporcionado dores, Deus tem visto. Eu não posso largar a chamada, Stefano, porque eu estou chorando. Não, Deus tem visto. Eu não posso largar a chamada, irmã Suzana, porque eu sinto dores. Não, Deus tem visto. Amados, quando eu digo o nome de alguém, não significa que é para a pessoa, é só para criar ênfase, tá? Porque quando eu digo o nome de alguém, todos prestam atenção. Então isso é uma técnica. Então quando nós somos vocacionados, chamados, nós vamos chorar. Porque quem está olhando de fora pensa que o chamado é mil maravilhas. Quem olha de fora, olha para o altar, olha lá o pastor sorrindo, nem sabe por dentro. Olha lá a irmã louvando, como ela louva bem. Eu queria ser como ela, nem sabe o quanto ela busca para ter essa intimidade com Deus na ministração do louvor. Amados, o que revela o chamado não é o púlpito, não. O que forma o chamado não é o púlpito, é secreto. Porque é no secreto que eu choro. É no secreto que eu gemo. É no secreto que eu sinto as dores. Como Paulo disse, carrego em meu corpo as marcas de Cristo. É no secreto. Ninguém viu lá os açoites de Paulo, mas eles foram aceitados. Ninguém viu lá as aflições de Paulo no deserto, mas eles teve aflições. E por que nós sabemos dessas aflições? Porque ele mesmo relatou. Ninguém precisa, amados, enxergar as suas aflições, não. Cristo tem visto, Deus tem visto. E às vezes Deus vai usar o seu relato das aflições para edificar outras pessoas, outras vidas. Hebreus 5:7. Já estamos encerrando. Jesus diz. Jesus ofereceu orações com esforço, com forte clamor e lágrimas. Por que Cristo chorou? Porque o chamado exige o chamado exige sacrifício. Se até o mestre na sua chamada entregou lágrimas, quem será eu? Homem, pecador, falho, que tem limitações. Amados, todos nós temos limitações. Mas se Deus te chamou para exercer esse chamado, Ele sabe que você consegue. Pastor, o chamado está pesado. Ele sabe que você consegue. Pastor, estão falando mal da minha chamada. Ele sabe que você pode.
Pastor, estou dizendo que eu não vou conseguir. Ele sabe. Ele vê que você consegue. Amados, acredite na onisciência de Deus. Ele sabe. Se eu cair aqui agora, Ele sabe que eu iria cair. Se eu tropeçar, Ele sabe. Mas mesmo assim Ele me chamou. Mesmo assim Ele te chamou. Vai usar esses pequenos deslizes, esses pequenos erros, para deixar de cumprir? Não, Senhor, que eu não posso a partir de agora mais. Não, amados, Deus te chamou e o chamado é perpétuo. Eu nunca vi Deus dizer para alguém: o seu chamado acabou. Não. Se o seu chamado acabar para Deus, Ele te recolhe, querido. Se você já cumpriu o seu propósito na terra, sinto muito te dizer, Deus vai te matar, vai te levar, é assim mesmo. A mensagem é essa mesmo. Mas se você está vivo é porque tu tem propósito ainda, tem chamada ainda. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por que, pastor, se Ele te escolheu, Ele conta contigo, por mais que Ele não precise? Ele poderia levantar muitos outros, mas se Ele levantou você, é porque Ele conta com você. Ele conta com cada um de nós para fazer o chamado da IDEC ser cumprido. Porque a IDEC, ela tem um chamado, mas 100 pessoas ela não consegue cumprir sozinha. Porque aquilo ali é só nome. Aquilo ali é só uma instituição. E quem cumpre o chamado da IDEC somos nós que estamos aqui. Então percebe que eu dei essa volta toda para entender o chamado, para que nós possamos enxergar para aquilo ali. Igreja evangelizadora, Deus é contigo. Encarregada com a missão, evangelizar. E qual é a mensagem? Deus é contigo. Deus é contigo. Eu só posso dizer Deus é com ele porque Deus primeiro é comigo. Você só pode dizer Deus é com outro se Deus primeiro for contigo, querido. Então a primeira coisa que a ideia tem que ter é Deus. Tem Deus sim ou não? Tem, não tem? Então pode. Só essa logo, só esse nome já anuncia que quem Cristo é. Só essa marca, só essa logo, só a instituição já anuncia quem é o nosso Deus. E ela tem um chamado. Mas se eu falhar com ela, ela não consegue cumprir o chamado dela. Se eu não me preparo como pastor, a IDEC não consegue cumprir o chamado dela. Se cada membro não tem dedicação, a IDEC não consegue cumprir o chamado dela. Essa mensagem é uma reflexão para refletirmos. Se nós queremos fazer parte realmente daquilo. Porque se eu faço parte, eu tenho compromisso. Se eu faço parte, eu me dedico. Se eu faço parte, eu prigo. Não estou falando de estar presente em todo culto, não. Estou falando de você aceitar que você faz parte dela. Eu não preciso de todos cultos. Seria bom, lógico. Mas se eu faltar, tem ele. Se ele faltar, tem o Júlio. Se o Júlio faltar, tem o Roberto. Mas qual é o sentido e o chamado da ideia? Que você carregue esse chamado no seu coração. Se o chamado está em mim, ela vai cumprir o chamado, porque por mais que a ideia que não tem pernas, eu tenho. Então eu vou por ela. Por mais que a ideia que não tem perna, não tem braço, não tem mão, vocês vão por ela. Por mais que a ideia que não consegue sair para arrecadar alimentos, tem mãos e pés que vão por ela, sim ou não? Esse é o sentido que eu estou dizendo hoje. De se empenhar para que o chamado da ideia seja cumprido. E ênfase. O chamado não é somente dela. O chamado quem deu foi Deus, então o chamado é de Deus. O chamado da IDEC não é só nos dias de transmissão de culto, não. O chamado da IDEC também se expande quando eu estou nas ruas, porque eu carrego o nome dela. Cada membro carrega o nome dela. Se eu der mau testemunho como pastor, o nome de quem está sendo manchado e o nome de quem? De Deus.
Se eu der mau testemunho como um homem de Deus, primeira coisa que vão falar lá, diz que é homem de Deus. Já coloca o nome de quem? De Deus. Então se eu quero ser de Deus, eu tenho que fazer jus do nome que é de Deus. Não carregarás o nome do Senhor em vão. Não é somente dizer o nome do Senhor em vão, não. É todo aquele que carrega o nome de Deus, eu sou de Deus, mas não consegue mostrar para o mundo que é. Se eu digo que sou da parte do Senhor, mas tenho frutificado obras satânicas, eu estou manchando o nome de Deus, estou carregando o nome de Deus em vão. Se eu digo que tenho compromisso com Deus, compromisso com a ideia, e eu não faço jus, eu estou carregando para mim condenação. É carregar o nome de Deus em vão, querido. Nós achamos que carregar o nome de Deus, falar o nome do Senhor em vão, é somente dizer o nome de Deus em horas que não era para ser dita, não. É todo aquele que se diz carregar o nome dele, mas não tem testemunho de homem de Deus, carrega o nome de Deus em vão. Se eu sou um homem de Deus, eu tenho que fazer jus do nome de quem? Do nome que é de Deus. Porque tudo que eu fizer, é o nome de Deus que vai estar lá. Se amanhã eu pecar, primeiro é o nome de Deus, e o pastor lá da igreja evangelizadora que está pecando. Então percebe que todos os nossos atos sempre vão apontar para quem? Para Deus e para o nome da igreja. Se lá no meu trabalho amanhã eu der mau testemunho, lá o pastor. De qual igreja que é? Da igreja do evangelizador, Deus é contigo. Qualquer um de vocês que der mau testemunho, exemplo, lá o Julião está errando tudo. De qual igreja que ele é? Lá a igreja lá do pastor Kaique, igreja evangelizador, Deus é contigo. Eu sei que a igreja não é minha, mas o que o povo diz é assim. Sempre até o erro do outro ao nome do pastor. E atrela o nome do outro a Deus. Então se eu sou cristão, eu tenho que ter esse testemunho. De ser cristão, não somente nestas horas, mas em todo tempo. Que essa mensagem possa ter ficado no seu coração e no meu. Agradeço por tudo. Você que quer responder ao teu chamado. Hein? Vamos ficar de pé, orar. Irmãos, vamos orar, vamos pedir. Pastor Rei. A direção não é emocional. Vamos pedir o Espírito Santo para revelar o chamado. Amém? Meu Deus, meu Pai, meu Rei, Senhor Espírito Santo, te pedimos nesse momento, meu Pai, revela o chamado de cada um. Toma, Senhor, nas tuas poderosas mãos. Toma essas pessoas na tua mão, Pai, aquilo meu que Pai, arde no seu e coração. revela o chamado que o Senhor tem para Pai, cada que essa um. madrugada o Senhor possa despertar, Sinta Senhor, do cada coração, um, meu meu Pai, Pai. conversar. Fala Senhor, o parceiro, que já coração de cada cumpre, um, Senhor, a tua meu Pai. vontade, a chamada, Senhor, que arde Toca no no coração coração. dela, Senhor. Faça a tua vontade na vida de cada um, Que meu o Senhor Pai. possa fortalecer cada dia mais. Faça, meu Pai. Dá ânimo, Pai, que como eu disse, a chamada, ela exige, cada Pai. um, Senhor. Senhor, vai Revela tocando, o teu Senhor. chamado. Em nome do Senhor Prepara, Jesus. meu Pai. Prepara, Condiciona. Faça o Fortalece, que é, meu Pai. Direciona as tuas Ah, palavras, Deus Senhor, amado. seja como elas, Senhor. Ser Em com nome de Ele, Jesus. meu Pai. Pai querido. Toma nas tuas Revela, mãos, meu Senhor, Pai. a glória. Fala, prepara, ministra. Vamos, Senhor, tua Que serva o nas tuas Senhor, mãos. meu Pai, venha Ministra sobre do cada Senhor, um Deus de nós. Todo-Poderoso. Que ela E que agora o seja Senhor revele alcançada o teu pelo teu chamado. poder cada dia mais. Que o Senhor Pai querido, capacite Senhor, no eu te entrego a chamado, vida meu dela, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso. Para que o Senhor possa, Faça Pai, na vida direcionar dela, segundo o meu propósito na qual ela O foi teu criada. propósito e o teu Pai, na qual o chamado, meu propósito ela Pai. tem, Senhor, e foi chamada Não para isso. deixa que nem Pai, lança por fuja terra, do meu teu Pai, todo chamado, impedimento meu Pai. desse propósito, desse Quebra chamado. todo o Senhor, mal em que nome do impede o Senhor chamado, Jesus meu Cristo, Pai. Essa Em aliança que nome o de Senhor Jesus, tem com meu ela, Pai. Deus.
seja que nós te fortalecida. pedimos, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, exponha, abençoa, fortalece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que quer o chamado, você que busca o chamado, e acima de tudo, você que já recebeu o chamado, cante para Deus e fale para Ele. Glória a Deus. Oh, meu Pai amado, Deus poderoso, fiel. Estamos aqui nesse momento com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Nos colocamos à Tua disposição, meu Pai. Nos usa. Cante do fundo do Teu coração. Declare a Deus. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins santo, santo, incansavelmente, santo, santo. E eu, um homem tão falho, e por os lábios o que um Deus tão grande, assim, rio de importante em mim. Ele chamou, irmão. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Declara pra ele. Eis-me aqui,
que o teu chamado seja cumprido. Aleluia. Porque preparado. Amém? Amém. Alguém deseja falar alguma coisa, algum testemunho, alguma palavra? Não? Vamos encerrar o orar. Um momento maravilhoso, lindo. Uma palavra profunda aos nossos corações e que nos tocou profundamente. Meu Deus, meu Pai, meu Deus Pai Poderoso, graças te damos por esse momento, Senhor, onde falaste ao nosso coração, aonde nos ensinaste, meu Pai, aonde mostraste, aonde quer que nós vamos, meu Pai. Meu Pai, meu Deus, somos carentes, somos necessitados de Ti. Então que o Senhor venha, meu Pai, que o Senhor pegue nas nossas mãos e que nos leve aonde o Senhor quiser que nós vamos, meu Pai. Coloque nas nossas bocas as Tuas palavras, coloque nos nossos corações os Teus sentimentos, coloque nas nossas mentes os Teus pensamentos, Senhor. Meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor. E eu declaro que todos nós aqui estamos na Tua presença, prontos, meu Pai, para fazer a Tua obra da forma que o Senhor quiser. Jesus amado, eu te peço, nos livra de todo mal, caminha conosco, meu Pai. Não deixa nada atrapalhar esse momento, meu Pai. Não deixa nada atrapalhar o nosso propósito, meu Pai, que no fundamento é o Teu propósito. Nos prepara, Senhor. Nos capacita, nos dê força, nos dê instrução, nos dê amor, nos dê tudo o que precisamos para que a Tua obra seja feita, meu Pai. Para que possamos levar a Tua palavra a todos aqueles que precisam, meu Pai. Seja com cada um de nós, nos dê força, nos capacita, nos fortaleça, nos proteja, nos salve, nos liberte, Jesus. Glórias eu te dou, meu Pai, porque eu sinto o Senhor aqui, o Senhor é conosco. Eu te agradeço em tudo, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda vossas mãos. Você que está em casa, estenda vossas mãos. Glória, O amor aleluia. de Deus Pai. Assim seja. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Assim As seja. doces consolações do Espírito Santo. Assim seja. Da ação sobre a nossa vida, nós cremos e agradecemos o nosso Deus e dizemos: Amém.